Oi gente, tudo bem com vocês? E aqui é a Débora. É uma grande honra estar com vocês, o grupo Irradiar, minha família. Como eu estou alegre por ter esse grupo hoje na nossa igreja, na nossa mocidade, porque isso é muito importante, é muito bom ter isso e incentivar os jovens a estudo. Eu quero começar a compartilhar os Salmos no capítulo 89, no versículo 19, antes de comentar um pouco sobre meus estudos, sobre o meu trabalho, sobre as dificuldades que eu passei com isso tudo. Mas lá em Salmos, no capítulo 89, no versículo 19, diz assim: Então, em visão falaste do teu santo e disseste: Socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. E também na palavra de Deus fala para nós irmos bem em todas as coisas. Eu quero começar a dizer, vocês vão entender o final, depois do final desse vídeo, porque este capítulo e versículo. Mas eu quero começar a falar que eu sempre estudei em escola pública. Quando eu era criança, eu já estudei em escola particular, mas aí depois eu fui crescendo. Eu já morei em São José dos Campos, me mudei para São Paulo novamente. Foi quando a minha vida inteira, de verdade, a minha adolescência toda, eu estudei em escola pública. Quando eu estava no ensino médio, para terminar lá, que a gente tá ansioso para saber que faculdade fazer, eu queria cursar nutrição ou educação física. Mas aí é que pega, porque a gente vem com aquela dúvida que a gente quer fazer, é pressão dos nossos pais, é pressão dos amigos, é pressão da família toda em si que quer ver a gente estudando. Porque a nossa família quer o nosso bem, mas também tem a pressão do lado deles. E a pressão acaba sendo uma dificuldade também. Mas, quando eu estava no ensino médio, no terceiro, já terminando a faculdade, eu coloquei em oração. Eu queria nutrição e educação física, mas foi quando eu orei. Eu não ia apresentar em oração, eu realmente ia para nutrição e educação física. Primeiro eu queria nutrição e depois eu ia cursar educação física, totalmente separado os dois, mas eu já queria. E já estava tudo certo na minha cabeça. Mas foi quando eu vi uns stories da minha amiga. Hoje ela é formada em jornalismo, mas na época ela estava cursando jornalismo ainda. Foi quando eu me interessei do nada por jornalismo. E nada a ver, né? Nada a ver com nutrição. E foi quando eu conversei com ela, tirei dúvidas sobre o curso. E eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Porque já estava criando um espacinho aqui no meu coração para jornalismo. Foi quando eu orei. Quando eu orei, falei, Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Por que eu orei? Por que eu apresentei em oração? Porque eu pensei, gente, no meu propósito. No meu propósito que eu falo, no meu chamado que Deus tem para minha vida. Na obra de Deus e aqui na terra. Eu pensei muito nisso. E jornalismo, eu não estava querendo entrar porque ele me desafia muito. Me desafia demais para estudar, para ler, para falar em público, mas isso é bom, porque eu tenho aprendido muito. Hoje eu estou cursando jornalismo, mas no começo, no início da faculdade, esse Salmos 89, versículo 19, foi o meu melhor amigo que me mandou esse versículo, e isso me ajudou na minha caminhada, e hoje eu estou aqui. Eu sofri muitas dificuldades como pressão, eu me sentia incapaz, sabe? Eu não queria estudar, eu não estudava, eu não tinha esse prazer em mim. Foi quando eu comecei a apresentar em oração, para vocês perceberem que o mundo exterior e o mundo espiritual, eles andam juntos. Quando eu orava, eu conseguia estudar, porque eu pedia ajuda para quem? Para Deus, e Ele realmente ajuda a gente em tudo. A gente precisa começar a ter a visão de Deus para nós. Se você não se vê com o futuro, comece a se enxergar com a visão de Deus para você ver que você tem um futuro. E nisso que você perceber que você tem um futuro em Deus, você vai ver que muitas coisas vão andar. Eu tô aqui com umas coisas anotadinhas sobre as dificuldades e eu quero falar primeiro sobre o que eu tive que abrir mão. O que eu tive que abrir mão de verdade foi os momentos com os meus amigos, os momentos de diversão, sabe? Não que eu deixei de brincar com eles, de visitar eles e tudo mais, mas eu tive que abrir mão um pouquinho desse tempo, porque a gente começa a ter responsabilidades, começamos a crescer, a ter maturidade. Querendo ou não, vai chegar um ponto na sua vida que seus pais, eu tô com 20 anos de idade,
Eu estou com 20, meus pais não puxam mais o meu pé para estudar, porque já é uma responsabilidade minha, já é uma maturidade, entende? A gente vai crescendo, vai se tornando maduros e a gente, consequentemente, vai se tornando cada vez mais responsáveis. Então não tenho porquê dos meus pais falarem: Débora, estude, sai do celular, estude. Não, eu que já tenho que ter isso na consciência. Essa responsabilidade é nossa. Aceitem isso. Essa responsabilidade, essa maturidade tem que ser da nossa parte, não da parte dos nossos pais. Então precisamos se disciplinar. Precisamos ter a disciplina. E isso eu comecei a ter disciplina orando, pedindo ajuda para Deus. Porque no início da faculdade foi muito difícil para mim, galera. Muito difícil mesmo, ao ponto de eu querer desistir, porque eu estava indo muito mal nas provas, de nota e de tudo, e eu ficava na dúvida. Eu falava: Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Eu não estou andando bem aqui na faculdade, em notas, em tudo mesmo. Mas foi quando eu orei, pedi ajuda para Deus, e eu encontrei uma falha porque eu não estava indo bem. E era uma coisa simples, é porque eu não estudava. E aqui em Salmos 89, no versículo 19, fala que Deus socorre aquele que é esforçado. Se você é esforçado, você vai estudar, você vai ler mais, você vai pesquisar. Se o professor não fornece todos os conteúdos possíveis, vamos se esforçar e ir atrás nós mesmos. Então eu percebi essa pequena falha que eu não estudava, eu só queria fazer a obra, mas eu não queria estudar. Eu tive que abrir a mão de muitas coisas e eu renunciei muitas coisas para eu criar vergonha na cara e eu começar a estudar, a ter prazer. E isso eu tive a ajuda do Abba. Porque eu tive a ajuda dele? Porque eu coloquei em oração. Em Filipenses fala para nós termos a mente de Cristo. Eu orava para eu ter a mente de Cristo porque eu não era uma pessoa que guardava muito bem as coisas. E quando eu comecei a orar, eu comecei a ver frutos dessas orações. Então não é errado você pedir ajuda para Deus nos estudos, não é errado você orar pedindo: Deus, ajuda a minha mente, faça ela ser uma mente boa para memorizar as coisas, porque Ele realmente responde, mas a gente precisa orar e agir. A oração e a ação têm que andar sempre juntas. E também quero falar um pouco da parte financeira. Olha, gente, a parte financeira, eu comecei a faculdade, eu era jovem aprendiz. E nós jovens, precisamos segurar um pouco. Porque eu não consegui bolsa 100%, mas eu consegui um ótimo desconto que me ajuda demais na faculdade. Você que pensa em fazer ETEC, você que quer fazer ETEC, que você venha estudar e venha fazer, é muito importante. ETEC ajuda demais. Não falo só em questão financeira, mas em conhecimento, porque a gente fica no coração: aí, a prova tá chegando, a gente vai estudar. Isso é muito bom pra gente, é uma experiência única. É muito bom fazer essa prova, gente. E a questão financeira, eu creio muito no Deus da provisão. Eu comecei a faculdade sendo jovem aprendiz. Eu ganhava em torno de R$700, eu conseguia pagar a faculdade, mas eu também tive que abrir mão de muitas coisas para eu segurar o dinheiro para eu pagar, porque os meus pais não pagavam por mim, é eu que pagava com desconto, tudo bonitinho. Então isso também é abrir mão de muitas coisas para você investir no seu sonho, na faculdade, sabe? E isso é ser esforçado. Eu também, como eu já comentei, quero falar sobre a disciplina. Eu aprendia, gente, de verdade, colocando metas para mim mesma. No começo da faculdade, eu peguei exame de todas as matérias. Eu fiquei muito mal com isso, gente. Eu chorei demais, vocês não têm ideia. Mas eu falei: eu preciso colocar metas para mim. E eu colocava. Exemplo, chegava a semana de provas, eu falava: essa semana de provas eu não vou pegar nenhum exame. Se eu pegava, eu tomava vergonha na cara e tirava o celular de mim e ia estudar. Eu colocava metas pra mim. Eu consigo aprender assim, sabe, gente? Então, uma pequena dica pra vocês é vocês verem como vocês aprendem melhor. Eu aprendo melhor visualmente, tendo os gráficos, tendo o vídeo aula, vendo o professor escrever ou ele fazendo os gráficos. Eu aprendo assim, visualmente. E é bom a gente se conhecer nos estudos, como saber que a gente aprende melhor, porque isso guarda, isso nos ajuda muito, gente.
de verdade mesmo. Isso é a disciplina. A gente está se disciplinando a estudar, a gente está se esforçando e ele socorre o esforçado. E eu também queria falar, gente, sobre a pressão. Somos muito pressionados pelos nossos pais e a gente às vezes se pressiona também. Eu me pressionava. Eu não tive tanta pressão dos meus pais, mas eu mesma me pressionava. Eu mesma colocava um fardo pesado sobre mim. Por isso que eu não estava mais aguentando. O início da faculdade eu queria desistir, trancar mesmo e largar de verdade e só fazer a obra. Mas não é assim que funciona, gente. Precisamos fazer a obra. Eu acho importante fazer a obra, mas também eu acho importante a gente estudar, ter um estudo. Eu vou usar um exemplo muito bestinho aqui, mas que vai entrar nisso tudo. Tem pessoas que têm chamado pastoral, e isso é muito bom, mas as pessoas que têm chamado pastoral, muitas falam que não quer estudar, mas eu acho importante ter o estudo, sabe? Jesus, ele nos ajuda na sabedoria, a sabedoria do alto, que nem fala lá em Tiago, a sabedoria que é dele, mas também precisamos ter a sabedoria humana. Quando eu falo a sabedoria humana, é a gente saber sobre a língua portuguesa, é a gente saber sobre história, sobre geografia, sobre essas coisas que são necessárias, sobre matemática. Eu não sou boa em matemática, mas eu tenho um amigo que me ajuda. Eu peço ajuda para ele, porque eu tenho essa dificuldade. Então, quando a gente também fala, olha, eu tenho dificuldade em língua portuguesa e você tem um amigo que é bom, peça ajuda para ele. Não é vergonha isso, você já está sendo esforçado, você já está se esforçando para poder aprender algo que você não é bom. E a gente precisa ter isso no nosso coração, de estudar e de fazer a obra também, sabe? Nunca vai ser um fardo pesado, gente. Quando Jesus coloca onde Ele quer que estejamos, nunca vai ser um fardo pesado, porque o fardo dele é leve. Hoje eu faço jornalismo e sou estagiária no Show da Fé. E isso é muito gratificante para mim, gente. Eu não me imaginava estar aqui onde eu estou, de verdade mesmo. Eu não tinha uma visão do futuro para mim, mas quando eu comecei a me enxergar com a visão de Jesus para mim, eu comecei a enxergar um futuro para mim e eu vi que era necessário eu estudar. Eu vi que não era só necessário fazer a obra, mas eu precisava estudar, eu precisava ter a faculdade, eu precisava me formar em alguma coisa para ter a sabedoria. Tudo que eu aprendo na faculdade, gente, eu estou levando para a obra de Deus. Se eu aprendo alguma coisa de texto, eu ensino para alguém que faz devocional ou para alguém que posta nas redes sociais. E isso vai crescendo na obra. Isso vai aperfeiçoando a obra de Deus. Isso é muito bom, sabe? Quando eu orei sobre jornalismo, eu falei, Deus, é muito bom porque bate com o meu propósito. O meu propósito aqui na terra, o meu chamado aqui na terra, eu preciso estudar. Eu preciso orar. Eu preciso estudar, saber o que está acontecendo, tanto na palavra como no mundo. E jornalismo me ajudou muito nisso, gente, de verdade, sobre leitura e sobre estudo. Eu era uma pessoa muito preguiçosa, eu não gostava de estudar, mas quando eu juntei a minha vida espiritual com a externa aqui sobre os estudos, vida profissional, os dois andam juntos. Não tem como a gente separar. O Espírito Santo não tá com a gente só na igreja, família. Ele tá com a gente na nossa vida profissional, acadêmica também. Em todas as áreas da nossa vida ele tá. Ele não tá só lá na igreja. O Espírito Santo dá uma visão profissional para nós. Peça isso em oração para ele, Deus, que eu comece a enxergar a visão profissional que o Senhor tem para mim. Se você pedir isso em oração, você vai ver que muita coisa na sua mente vai mudar. E eu quero ler de novo Salmos 89, versículo 19, que fala assim: então em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei um eleito do povo. Ou seja, você precisa ser esforçado, você precisa estudar. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas se lembre que você precisa se esforçar. Se lembre que você tem Jesus para te ajudar. O Espírito Santo está com você, ele não está só na igreja, nunca se esqueça disso. Mas ele está dentro de você e ele quer te ajudar na sua vida acadêmica e profissional. Ele é um Deus da provisão, gente. Eu fiquei um bom tempo sem emprego e ele foi o Deus da provisão. Nunca faltou para mim para eu pagar a faculdade. Nunca faltou. E depois eu consegui o estágio. Hoje eu estou estagiando
E eu vejo Deus da provisão, Deus do cuidado sobre a minha vida. E eu quero passar isso para vocês, que Ele é o Deus da provisão. Ele é um Pai presente que cuida de vocês. Mas sejam esforçados nos estudos. Não tenham preguiça de estudar. É muito bom estudar, gente. É muito bom fazer curso. De verdade, isso é importante para a nossa vida. Porque precisamos criar essa bagagem cultural, precisamos criar essa bagagem de estudos para nós ensinarmos outras pessoas, para nós ensinarmos os nossos futuros filhos, a nossa futura família. Precisamos ter essa bagagem, precisamos. Isso é muito importante, gente. Queria compartilhar isso com vocês. De verdade, espero que ajudou vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a faculdade, sobre a escola, podem me chamar se quiser. Vai ser uma honra ajudar vocês. E mais uma coisa que eu quero dizer, hoje na faculdade eu faço a célula. Eu prego lá na faculdade junto com as minhas amigas e eu vejo propósito nisso, sabe? Então, desde o início que eu apresentei a Deus já sabia o porquê também de estar cursando jornalismo. Hoje eu consigo falar de Jesus na faculdade e isso é muito bom. Há propósito para todas as coisas. Então, queira estar onde Jesus quer que você esteja. Não esteja onde você mesmo quer estar, mas esteja onde Jesus quer que você esteja. Às vezes é necessário a gente passar onde não queremos. E quando a gente passa por onde não queremos, eu digo para vocês fazerem com maior amor e excelência. Porque quando a gente chegar onde Jesus quer que estejamos e onde a gente quer que estejamos, vamos fazer com excelência e com amor mais ainda. Então aceitem o processo de Deus na vida de vocês, estudem, se esforcem, porque Jesus se alegra disso também. De verdade mesmo, que vocês vão ter esse incentivo na palavra de Deus e que vocês venham ter maturidade e responsabilidade, porque isso ninguém pode cobrar da gente. A gente mesmo tem que ter a nossa responsabilidade e maturidade. E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem me chamar, me chamem. Vai ser uma honra, como eu disse anteriormente. Vai ser uma honra. Muito obrigada por essa oportunidade. É muito bom compartilhar isso com vocês. E qualquer coisa, tamo aí, meu. Muito obrigada. Deus abençoe, família.